Provavelmente um dos maiores problemas nossos, na nossa omissão e na nossa timidez, seja o ego de fato. Não é uma humildade, não é como quem é ser humilde, não quer aparecer, não quer se expor. Muito provavelmente é porque nós amamos ser amados, ser admirados, nós queremos esse afago, nós queremos esse carinho no nosso ego, tá? E ele fica inflamado, ele fica inchado. E, no entanto, quando a gente se expõe, quando a gente faz alguma coisa diferente, né, do que nós costumamos fazer, enfim, nós temos o medo de ser julgado. E quando nós somos julgados por outras pessoas, nós estamos sendo expostos ali naquele momento e muito provavelmente algumas pessoas vão até apoiar, outras pessoas vão dizer: bom, você é estranho, você não é assim não, você está falando coisa errada, você está falando besteira, enfim. E aí isso começa a machucar, isso começa a doer, né? Porque a gente precisa do carinho do ego, não é isso? Nesse afago, realmente esse carinho, e nós deixamos de fazer por medo do julgamento, por medo da acusação, por medo da exposição, ok? Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso, porque esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, essa realidade que é muito nossa, desse ego inflamado, desse medo do julgar, dessa timidez, que não é humildade, isso não pode vencer o que nós somos como essência de fato, a nossa vocação de seres que são imagem e semelhança do Criador. Com isso, a gente falou em outro vídeo, mas vou falar mais um pouco aqui, nós não podemos deixar vencer, você não pode deixar vencer a timidez ou qualquer outra coisa que te impeça de ser essa pessoa de fato. Não é fazer o que você tem que fazer, é de ser quem você deve ser, quem você é na origem. Às vezes a gente não conhece, a gente não lembra, nós esquecemos da nossa origem, quem somos de fato. Por isso tem um caos ali, tem uma confusão e a gente se perde no meio do caminho. Então nós precisamos lembrar a origem, né, de onde partimos, para onde vamos. E aí nós nos posicionamos como de fato quem é aquele agente, quem é aquela pessoa, quem é aquele ser, ok? Bom, antes de continuar, eu sou o Matheus Cordeiro, aqui a gente fala um pouco sobre livros, né? Um pouco de fé e vida real, tá bom? Se você curte esse tipo de vídeo, se você curte esse tipo de vídeo, você pode curtir, comentar e compartilhar o canal, joia? Então vamos lá. Bom, não sei o que eu estou dizendo, é a palavra que está dizendo, a palavra do Criador. Deus escreveu esse negócio aqui e é muito claro, é muito enfático, quando diz lá em Mateus 5, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Não faz sentido. Ela deve estar no lugar onde tem um destaque, onde todos conseguem ver e todos usufruem daquela iluminação, daquele objeto que foi feito para isso, para iluminar. Se aquele negócio foi feito para iluminar, se aquela luz, se aquela vela, se aquela lamparina, bom, o objetivo real dela, a função original dela, o propósito dela é iluminar todos que estão ao redor, por que então ela vai ficar debaixo, escondida num cesto ou qualquer outro lugar? Não faz sentido. Ela não está cumprindo com a sua vocação, com o seu objetivo, com a sua razão de existência, de criação. Foi criado para algo e ela não consegue exercer aquilo. Se ela está exposta, se ela está num lugar mais alto, num lugar de destaque, ela vai iluminar, ela vai cumprir com a sua função. E aí nós confundimos esse problema todo aí, essa questão, porque a gente acha que esse lugar de destaque, num pedestal, num lugar mais alto, alguma coisa, sempre tem a ver com essa questão de, bom, então eu vou aparecer e eu vou crescer, eu não quero crescer, eu não quero aparecer, eu quero ser humilde. Sabe assim, eu quero exercer a humildade, eu não posso jamais deixar meu ego inflamar e tal, nesse lugar de pedestal, essas coisas todas. Bom, e como é que você vai cumprir então a vocação? Como é que a lâmpada vai cumprir essa vocação dela, esse chamado dela, né? Enfim, está falando de um objeto nesse sentido, mas a gente está atrelando isso à nossa vida. Se ela foi feita para tal lugar, para estar ali, e se ela não está ali, como é que ela vai fazer então? Ela poderia estar ali com medo, né, de qualquer julgamento, qualquer coisa nesse sentido, mas ela precisa estar ali, ela foi vocacionada a isso. Então, nós confundimos isso aqui porque nós temos o medo e com alguma razão, com muita razão, aliás, porque tem que ser feito com muito cuidado. Mas se a gente entende como filhos que estamos aprendendo, tá, a ser imagem do Criador, ser semelhante ao Criador, aprendendo ali a lidar com o ego, a lidar com a frustração, com o julgamento, aprender com a santidade, com o pecado, nós estamos numa jornada onde estamos sendo desenvolvidos, onde estamos sempre aprendendo. Então, eu olho para isso como um possível aprendizado também. Sem o medo de não... Bom, é pior eu não cumprir a minha vocação
do que eu deixar que o ego toma conta de mim, por exemplo, que meu ego venha a estar inflamado. Bom, o ego inflamado, ou eu estar ali exposto, eu ter algum tipo de soberba, alguma coisa nesse sentido, isso tem tratamento, perfeito? A gente corre para a palavra, a gente pede ajuda dos irmãos, a gente olha só, pera lá, de fato você corrompeu a sua vocação e você está exagerando, você está achando que você é a pessoa mais importante do mundo, que você está lá no pedestal, sabe, o seu ego, a sua... Bom, pera lá, você tem que botar aí o pé no chão, entendeu? E se acalmar, né? Vai com calma, vai com humildade. Bom, para isso a palavra traz-nos ferramentas e elementos para realmente tratar isso em mim e em você, entende? Ela dá substância suficiente com a própria palavra e com os irmãos que estão ao nosso redor, que estão também nessa jornada, eles podem nos ajudar, eles vão nos ajudar e nos guiar para uma melhor, para não cair nesse tipo de erro. Então, assim, eu não posso, e para isso não tem solução. Aliás, para isso tem solução. Perfeito? A palavra traz solução para isso. O que não traz solução, o que a palavra não traz uma solução de fato, em que sentido? De que se você resolve não viver a sua vocação, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você decidiu por conta própria, eu não sou essa pessoa, eu não vou fazer o que Deus chama eu fazer, o que eu devo exercer, o que eu devo realmente cooperar no reino, enfim, assim por diante. Se Deus não falar isso para mim, se o Criador não... Aliás, se eu decidir então não realmente exercer e viver isso, bom, os irmãos podem chegar, né? Você pode ler a palavra e te orientar, como de repente eu estou tentando fazer aqui. Bom, faça assim, você tem que viver. Só que se você tomou essa decisão, não tem mais o que fazer. É a sua decisão, é só quem pode decidir viver isso, né? Essa sua vocação, essa sua vocação de criador, e aí eu vou explicar um pouco mais novamente do que esse termo que eu estou trazendo, que todos somos criadores, ok? Não é só criador de conteúdo, não, criadores de família, de filhos, de soluções empresariais, uma série de coisas, tá? Assim como a imagem do primeiro criador, do criador original. Então, nós estamos... Aí não tem muito o que fazer, você toma essa decisão, só você pode viver, só você pode exercer, só você pode gastar a sua vida nisso, investir a sua vida nisso, melhor dizendo, ok? Agora, se você entende, e aqui eu estou aqui como quem realmente quer, cara, te engajar nisso, incentivar, deixa a timidez de lado, porque a timidez, a timidez, ela está sepultando os dons, os talentos e a vocação. Entende? A timidez, às vezes, ela parece como uma vergonha que a gente vê mais normalmente, né? Uma vergonha de falar em público, uma vergonha de se expor aqui na rede social, uma vergonha... enfim, mas tem outras frentes de uma timidez. Percebe? Ao ponto de nos trazer uma paralisia. Ok? Então você não, de repente, empreende, né? Você não sai do seu trabalho, de repente Deus tem essa direção para você. É a sua vocação, é o seu sonho. Mas você não, você quer continuar naquilo ali porque é mais confortável e você é tímido ao ponto de estar paralisado, de não avançar naquela direção. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, não é isso não. É você e o Criador que entende isso. O que eu estou dizendo é que a timidez ela está sepultando os dons, os talentos e a vocação. A timidez que paralisa. Não é só a timidez da vergonha, também, mas uma timidez que nos paralisa, que olha, a gente prefere, com medo de avançar em algo, de se expor um pouco mais, de arriscar um pouco mais, a gente se conforta demais, a gente fica confortável demais, a gente fica realmente escondido, sabe assim, como quem é uma lâmpada e está num cesto, ok? Porque nós temos essa timidez. E isso em excesso vai realmente sepultar os dons, os talentos e a vocação. Vai matar. Vai matar. Isso em excesso vai matar. Não pode ser. Você tem que ter uma legítima preocupação com não cair no pecado do ego, enfim, dessas coisas que a gente está falando aqui, de você estar lá, enfim, estar exposto e você estar lá a crescer, ser alguém, né, na internet ou em qualquer lugar, um grande empresário agora, está com medo de se corromper pelo dinheiro, se corromper pela fama, pela autoridade. Bom, eu tenho medo de não cumprir a minha vocação. Sabe assim, eu tenho de fato o temor de não cumprir aquilo que eu fui chamado. E eu fui chamado e você foi chamado para conhecer e revelar. Tem várias formas, várias frentes de fazer isso. Na sua vocação, naquele trabalho que você tem, aquele dom, habilidade que Deus colocou nas suas mãos, na sua vida, te deu capacidade para isso, desenvolver. Se você se omite em relação a isso por conta da timidez, por qualquer outra coisa, a responsabilidade é toda sua. Sabe assim, Deus colocou nas suas mãos. Você precisa desenvolver o talento, você precisa botar isso em prática, você precisa realmente empenhar isso todos os dias para melhorar e para servir o outro.
primeiro para uma obediência em relação ao Criador e também por uma consciência da sua identidade, mas também porque o outro precisa disso. Estamos falando de dois pilares aqui, de conhecer e revelar. Você conhece o Criador, você é como Ele, você se parece, você fica semelhante porque você está conhecendo e agora você passa isso adiante de várias formas, empreendendo, ou então sendo uma mãe que educa as filhas em casa, de várias formas. Você está sempre criando com o Criador. O Criador, ele cria ordem, ele traz ordem ao caos. E você está lá criando soluções empresariais, criando experiências ricas para os seus clientes, você está criando os seus filhos, você está educando, você está criando ali memórias, uma série de coisas. Somos todos criadores nesse sentido, sempre somos, sempre seremos. Porque está na nossa identidade, por design, por criação, da origem. A imagem e semelhança do primeiro criador, do criador original. Então nós não podemos ter o medo e o temor. Aliás, temos que ter essa responsabilidade, essa consciência. Se de fato você está com medo de ser corrompido pelo dinheiro, ser corrompido pela fama, ou o medo da exposição, porque aí vem julgamento e a gente prefere um alento, a gente prefere um carinho, um afago no ego. E aí as pessoas vão falar outras coisas que você não está disposto a ouvir. Você não está disposto a ouvir. Eu estou me expondo aqui, daqui a pouco tem os haters aí, tem as pessoas que vão comentar, enfim, várias coisas estranhas. Vai ter de tudo. Na internet, em qualquer lugar, gente. Não é só na internet. Isso sempre foi do ser humano. Onde tiver contato humano, relacionamento, diálogo, vai ter gente que ama e gente que odeia. Está tudo certo. Entende gente compreendida. Gente que entende e gente que não compreende. E assim por diante. No entanto, não é isso que eu não posso me abster por isso. Eu não posso realmente negar aquilo que eu devo fazer e empenhar como vocação por conta de qualquer medo nesse sentido. Como eu falei, você tem a opção, né, de negar, de se omitir por medo de julgação, por timidez ou por comodismo, ou você tem lá, ou você vai ter o medo de não cumprir a sua vocação, o seu chamado, aquilo para qual você foi criado. Eu tenho muito mais temor com isso aí. Porque Deus chamou, vocacionou, Ele deu ferramenta para você ser tratado, moldado, cuidado, para manter ali a santidade, o temor, o amor a Deus, não se perder nos caminhos nem do dinheiro, nem da riqueza, nem da fama, nem nada. Tem substância na palavra, tem os irmãos ao nosso redor juntos sempre para caminhar com a gente. Agora, se você decide não ir na direção da sua vocação, daquilo que você é como identidade desde a origem, aí é uma decisão sua e não tem mais o que fazer. Percebe? Não tem o que eu vou fazer por você. Eu não posso fazer nada por você. Eu posso te incentivar, mas é uma decisão sua, estritamente sua. E com isso não tem muitos recursos. Percebe? Então, o que eu quero dizer é que essa timidez que ela tem várias formas, né? Como eu falei aqui, algumas delas, não pode enterrar a sua vocação e o seu dom, o seu talento e aquilo o qual Deus colocou nas suas mãos para que você ter responsabilidade de administrar com mordomia nesse mundo, ok? Porque a sua identidade é minha, ela é conhecer e revelar, desde a origem, ok? Desde a origem, você conhece o Criador, você é semelhante ao Criador e você revela o Criador. É ponto. Você pode fazer isso na câmera, você pode fazer isso no YouTube, nas redes sociais, você pode fazer isso por post, você pode fazer isso por palestra, você pode ser professor e fazer isso, você pode ser mãe e fazer isso, você é empresário e você faz isso, você é qualquer coisa, qualquer frente. O Criador criou todas as coisas, Ele se revela através de tudo, de todos, o tempo todo, Ele não para. Ele quer ser revelado, Ele quer ser encontrado, Ele quer aparecer ali, ele pode, né? De fato pode, só que você não tem medo de aparecer, porque você não quer aparecer, você é maduro, você quer que o Criador apareça. Você sai de cena. Então olha lá, eu posso até ser colocado num pedestal aqui com uma lâmpada, por exemplo. Vai ter os riscos, claro, para tudo tem. Tem risco de você, não, como a parábola lá dos talentos, né? Bom, você não fez nada, você não multiplicou isso não, então você me dá isso aqui, eu vou dar para o outro. É pior. É pior. Se você ocorrer alguns erros, algumas quedas, tem irmãos que vão apoiar, que a gente vai, enfim, não dá para temer isso, porque a ordem é clara, tem que colocar no pedestal para a gente avançar, para a gente continuar caminhando, para a gente iluminar os outros estão perdidos, se a gente não faz isso por amor, por outros que precisam do seu revelar, daquela porção que o Criador deu para você, com base na sua experiência, com base na sua história, naquilo que você conhece do Criador, passar isso adiante. Seja através da câmera, seja através você sendo um professor, você sendo uma mãe, um pai, você sendo o empresário, você sendo advogado, qualquer coisa que seja, é da natureza do ser humano, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Então, o que deveríamos mais temer
é isso, é não obedecer à nossa vocação, o Criador, aquilo que Deus colocou pra gente, percebe? E o mais incrível disso tudo é que você está lidando com aquilo que Deus está lidando. E aí você não pode ter medo, a gente não pode ter medo. Sabe por quê? Qual é o negócio de Deus? O que Deus faz? Qual é o trabalho de Deus? Você sabe qual é o trabalho do Criador? Jesus falou isso, não é isso? Bom, o que vocês estão procurando? Eu estava no templo, trabalhando nos negócios do meu pai. O Deus está trabalhando, o Criador está trabalhando em pessoas o tempo todo. Desde a origem de todas as coisas, tudo que o Criador faz, tudo o porquê das coisas que ele faz. Ele criou e trouxe ordem a todas as coisas, ele criou a criatura. Tudo isso para ter gente, para trabalhar com pessoas, para estar com pessoas, a presença de pessoas. Eu não posso ter medo de me expor a pessoas, eu não posso ter medo de oferecer o melhor para as pessoas, eu não posso ter medo de revelar o Criador para as pessoas. Ele é que está trabalhando nisso, ele é o maior interessado nas pessoas. Ele é o maior cara que está realmente, o cara que está mais, o cara, né, que está trabalhando há mais tempo nisso. Ele é o especialista em pessoas, ele é o Criador. E ele chama você e a mim e deu o seu dom, a sua vocação para, bom, olha o que eu estou fazendo aqui há muito tempo, vamos fazer junto. Vamos fazer junto, só que você vai fazer na sua área aí, ok? E o outro vai fazer na outra, aquela na outra. Vem, tá com medo, não fica não. Não fica com medo, não fica tímido, não traz essa timidez, não traz esse medo. O que você precisa para avançar são seus irmãos, chama eles, ora, intercede, enfim, estuda, conhece, continua conhecendo o Criador, porque aí você vai sendo humilde diante do Criador. Você não vai crescer, você vai ser humilde diante do Criador. Diante do Criador nós somos nada, diante do infinito nós somos nada. Somos pequenas crianças, sempre buscando conhecer, sempre buscando realmente se parecer com Ele. Entendeu? E sendo moldado a partir dele, diante da presença dele. Então, tem muito mais do que o que nós estamos acostumados a fazer do dia a dia, das coisas, assim por diante, em conhecer e revelar. Ok? Então, aquilo que Deus trabalha é isso. São as pessoas que estão aí há muito tempo. Vou fazer um outro vídeo especificamente sobre isso, trazendo mais coisas, mais elementos dessa visão do que Deus está trabalhando. O que eu sei é que ele está há muito tempo fazendo isso. Ele é especialista nisso. Ele distribuiu dons e talentos e habilidades e, enfim, ferramentas e trabalhos, forma diferente de fazer tudo isso para mim e para você, e nos convida a fazer parte disso. Ele não fala, bom, fica aí quietinho aí, se esconde aí no cesto, não. Vem fazer comigo, eu quero revelar, eu quero aparecer, o Criador falando, né? Me expõe aí, pelo amor de Deus, sabe? Leva a minha palavra adiante, ok? Então, eu quero que você, com esse vídeo, né, à medida do possível, tenha isso em mente. Tenha isso em mente, nós temos obrigação e o dever e responsabilidade com aquilo que nos foi dado. Foi dado uma história para você, um tempo de vida de 80, 90, 100 anos. Você não pode simplesmente jogar isso fora. Ok? Tem tempo o suficiente para você viver uma vida dedicada toda a Deus e toda aos homens. Ok? Toda ao Criador, conhecendo e buscando, e toda aos homens, revelando e passando adiante aquilo que você conhece. Toda ao Criador, orando, intercedendo, buscando a Deus, e toda a sua família. Não fica com medo de perder um ou outro. Tem tempo suficiente. É claro que nós temos que ser responsável, como o Sêneca diz, na brevidade da vida, responsável com o nosso tempo. Tem tempo suficiente, mas se você for parar para analisar, a gente joga o tempo fora, a gente é mais cuidadoso com o nosso recurso, com o nosso dinheiro, né, do que com o nosso tempo. Alguém pede para mim R$1.000, eu não vou dar R$1.000 para a pessoa, não pede R$20, eu não vou dar R$20 para a pessoa, eu sou cuidadoso com as finanças. Mas se alguém pede 20 minutos, 1 hora, aí eu, dependendo, estou lá discutindo, fofocando, fazendo coisa errada lá, e o tempo indo embora. E é o recurso mais escasso que eu tenho, no qual eu devo ser mais responsável durante a minha vida. Então, tenha isso em mente. Tá? Tenha isso em mente, passa essa mensagem adiante, a gente precisa realmente compreender todas essas verdades e continuar sendo parecido com o Criador e revelando o Criador, ok? Abraço.